Olá, sejam todos bem-vindos ao 7º Seminário Internacional de Cultura Digital, CNID 2021. Eu sou Francisco Xavier Pedro e o tema subjacente à preleção enuncia-se da seguinte forma: a Educação 5.0, reflexões e perspectivas para a sua implementação. Conosco a professora Carla Felcher, a quem desde já desejamos boas-vindas e a quem agradecemos antecipadamente. A professora Carla é licenciada em Matemática pela Universidade Católica de Pelotas, é mestre em Gestão da Educação e em Ensino e Ciências e Matemática, é doutora em Educação e em Ciência. Muito obrigado, professora, antecipadamente, e assim a palavra. Olá a todos, professor Francisco, é um prazer estar participando do CNID, que é um evento que eu tenho um carinho enorme, um apreço enorme, é um evento que eu já participei presencialmente e nessa edição estou participando virtualmente. Então, a minha apresentação hoje é sobre um tema, né, que eu estou começando os meus estudos, e esse artigo, então, é de autoria minha, Carla Felcher, e do professor Vanderlei Fomer, e o título é Educação 5.0, Reflexões e Perspectivas para sua implementação. Eu começo falando um pouquinho da introdução, apresentando um panorama geral, e falando de que o modelo educacional vigente em muitas escolas, ainda hoje, é aquele modelo tradicional, aquele modelo bancário, onde o aluno, né, ele é um receptor, um agente passivo, e o professor, então, é o dono do saber, é aquele profissional que desfila, né, na frente do estudante, uma quantidade muito grande de informações, as quais o estudante precisa assimilar para reproduzir nas atividades avaliativas. Esse modelo, segundo o próprio Valente, ele é um modelo que, em termos cognitivos, ele precisa ser repensado, porque ele não tem mais dado conta, né, do avanço que a gente vive e das características dessa sociedade que a gente vive hoje. Ao mesmo tempo, embora se questione, embora a gente critique a escola, a gente também sabe, aí existe um consenso muito grande, né, e também expectativas, quanto a educação ela é transformadora, né, e quanto a educação ela é importante neste mundo que a gente vive, nesta sociedade que a gente vive. E por isso, então, é inegável, né, a necessidade da gente repensar ela. Porque hoje em dia ainda muito a gente fala de uma educação, de um modelo educacional que prepara os estudantes para a profissão, para o mundo do trabalho. Mas qual é essa profissão que a gente está preparando os estudantes? Se em 2030, em 2040, existirão muitas outras profissões que hoje ainda não existem, muitos problemas, muitas novas tecnologias que hoje não existem. E esses estudantes de hoje, eles certamente, eles escolherão uma profissão que não existe hoje. Então, a gente está preparando os estudantes para quê? Né? Para qual profissão, se a gente não sabe que profissão será essa? Por isso, a necessidade da gente repensar o modelo educacional, né? Não mais simplesmente como transmissão de informações, até porque, segundo Rainha, a missão da educação mudou. Hoje a gente encontra as respostas com um clique, né? Então, nós precisamos muito mais do que respostas, muito mais do que informações. Nós precisamos processar, nós precisamos compreender os conhecimentos e, principalmente, construir estes conhecimentos. E nesse contexto de produzir, do aluno ser ativo, de construir, né? Então, a gente quer a formação integral do estudante, o estudante como um todo. O estudante que é capaz de pensar, que é capaz de se desenvolver, que é capaz de assumir a liderança, ser protagonista no processo. O que a BNCC, na verdade, né, a Base Nacional Comum Curricular, nos traz. Bom, diante desta pequena introdução, eu trago que o objetivo deste artigo,
é apontar reflexões sobre a educação 5.0, bem como perspectivas iniciais para a sua implementação. E aí, para falar de educação 5.0, eu preciso começar trazendo rapidamente uma pequena explanação sobre a educação 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e então para chegarmos à educação 5.0. A educação 1.0, se a gente pensar em termos de artefatos, recursos, tecnologias, é aquela educação do giz, da lousa, do mimeógrafo, do retroprojetor, do telefone fixo, dos computadores pessoais, onde o professor, detentor do conhecimento, e alunos receptores, né? E essa imagem aqui mostra muito bem essa situação, né? Onde o aluno está lá, passivo, ouvindo o professor. E aí a gente vai dizer, então, que essa educação 1.0, ela cumpriu seu papel durante séculos e funcionou muito bem. Muito bem para quem? Muito bem para uma minoria, né? Porque, na verdade, neste caminho, você, somos pessoas que conseguimos sobreviver a essa educação e estamos aqui. Porém, muitos ficaram ao longo deste caminho perdidos. E será que era porque eles não tinham capacidade intelectual, né? Ou porque eles não conseguiram se adequar a este sistema que exige, então, um aluno, né, passivo, um aluno que precisa se encaixar naquele modelo ali. Então, essa educação 1.0, do professor detentor do conhecimento, ela é um modelo educacional altamente não inclusiva para uma maioria. Na sequência, a educação 2.0, que não muda muito em termos de metodologias, né? A memorização, a leitura, a repetição são fundamentais, como na 1.0, e o erro deve ser evitado. Já em termos tecnológicos, a presença dos computadores no espaço educacional, né, começa a se tornar mais intensa essa presença dos computadores. A internet também, né, junto com os computadores, porém, obviamente, que nas escolas públicas ela demora muito mais para chegar, e aí a gente aqui pode se questionar, né, até que ponto ela já chegou. Na verdade, no Brasil como um todo, né, é ainda um desafio incluir digitalmente os brasileiros, porque a gente sabe que mais da metade dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet, segundo o IBGE. E muitas das residências dos domicílios que tem é uma internet por dados móveis, que a gente sabe que ela não tem a capacidade que se gostaria, e essa é uma discussão muito importante no momento de ensino remoto que a gente vive, que a gente sabe que essa fala de que a internet está na mão de todos, né? Ela precisa ser repensada, né? Até que ponto ela realmente está na mão de todas, né? Porque na mão de muitos ela está, mas está muito limitada. A educação 3.0, então, ela começa a mostrar uma mudança no cenário metodológico, no cenário das relações escolares, mas o professor é ainda a figura central do processo. Mas a comunicação ganha espaço e o erro agora ele começa a ser admitido como importante para o processo de aprendizagem, o que na educação 2.0 não existia, né? O erro, na verdade, não era admitido. E essa educação 3.0, ela é muito conhecida e muito caracterizada pela grande quantidade de produção de conhecimento científico, né? 3 milhões de artigos publicados por ano, só que apenas 50% desses apenas é lido por quem escreveu e pelos avaliadores. Então, a gente tem hoje, né, uma produção intensa, uma produção científica muito intensa, e a gente precisaria, então, de mais de 80 anos de leitura ininterrupta para ler tudo que é publicado. E aí a gente pensa, então, bom, mas para que toda essa publicação se a gente não vai conseguir dar conta? Aí, trazendo para o nosso português, né, Big Data, que é
uma possibilidade da gente, então, acessar, compilar e analisar toda essa produção científica, que é uma tecnologia que tem tudo a ver com a nossa próxima abordagem, que é a educação 4.0. E aí, para falar de educação 4.0, nós precisamos antes pensar um pouquinho, né? Até porque todas essas abordagens educacionais, 1, 2, 3, 4, elas estão relacionadas com momentos que a gente vive na sociedade, muito intensamente a evolução da indústria, a evolução da tecnologia, né? E não é, aí a educação 4.0, então, ela está relacionada com a indústria 4.0, né? Que é uma evolução da indústria, onde a máquina a vapor foi sendo transformada, foi dando lugar, né, para a linha de montagem, para combustão, para eletricidade, depois para automação, para robótica, e hoje, então, na indústria 4.0, os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, né, a inteligência artificial. Com isso, o que acontece? A indústria 4.0, então, ela requer o uso produtivo das tecnologias digitais, desencadeando a substituição do trabalho humano por inteligência artificial e outras inovações digitais. Então, essa indústria 4.0, ela requer uma formação, ela requer um cidadão que muito mais que aplicar fórmulas, muito mais que decorar regras, que ele faça o uso produtivo das tecnologias, que ele seja um cidadão pensante. Bom, mas tudo isso, toda essa evolução da indústria 4.0, ela tem feito com que milhões de trabalhadores sejam substituídos por robôs. E aí, fazer o que então? Se a gente pensar o quanto é importante essa evolução da indústria, porém, ela acaba trazendo o desemprego para os trabalhadores, porque eles acabam sendo substituídos por robôs. E é óbvio que o robô, ele não tem o cansaço físico, ele não tem os problemas pessoais, né? Então, a possibilidade de erro, ela é menor, né? Também quando há um erro, é mais difícil de ser identificado, né? Já que o ser humano, ele é complexo. Então, toda essa evolução da indústria 4.0, ela requer uma educação 4.0. E o que é essa educação 4.0, então? A educação 4.0, ela é a geradora de profissionais habilitados para essa indústria 4.0. Então, quando se fala da importância da educação 4.0, se fala da importância de formar estudantes, né, cidadãos, para atuarem nessa indústria 4.0. E aí ela baseia-se, então, na alta tecnologia, nos robôs, na inteligência artificial, no Big Data, que eu falei lá, na importância dele na educação 3.0, porque é essa tecnologia que vai compilar, que vai analisar os dados para trazer as informações mais importantes. A impressão 3D, a realidade aumentada, a computação em nuvens, que hoje é extremamente importante, a internet das coisas. Então, todas essas tecnologias utilizadas na indústria 4.0, elas precisam ser consideradas no processo de ensino e aprendizagem, né, nos processos, para que a gente, então, consiga dar conta da realidade. E aí, atrelado a esse conceito de educação 4.0, a gente tem o conceito de Learn by Do, ou seja, aprender fazendo, muita mão na massa, né? Aí a gente pensa no quê? Nas metodologias ativas, né? Que, segundo Morin, é efetivamente a participação do estudante no processo de ensino e aprendizagem. O estudante vai participar efetivamente, vai colocar a mão na massa, né? E aí nós temos várias possibilidades dentro das metodologias ativas. A cultura maker, o pensamento computacional, aprendizagem por projetos, resolução de problema. Tudo isso vai trabalhar para que o nosso aluno seja mais criativo, mais inovador, tudo isso vai contribuir, né? Porque, na verdade, o que se quer é um aluno ativo, é um aluno que coloca a mão na massa. E falando de colocar a mão na massa, hoje, né,
um espaço muito importante, muito especial nessa nossa discussão, são os Fab Labs, que são espaços de fabricação digital. Tanto para estudante, quanto para professor, para empresa, para profissional, curiosos, especialistas, enfim, né? Como laboratórios, como oficinas, onde o aluno trabalha, onde ele coloca a mão na massa, onde ele desenvolve os seus projetos, né? Mediado pelo professor. Mas claro que não é só um espaço também para estudantes, mas para empresas profissionais de um modo geral. E aí, então, trouxemos um panorama dessas abordagens 1, 2, 3 e 4, para a gente chegar na educação 5.0, que é o foco do nosso artigo, né? Um tema ainda bastante recente, um tema que está sendo construído, debatido, analisado. Ele é oriundo do Japão, né? E se relaciona com a sociedade 5.0. Bom, mas o que é essa educação 5.0? Quando a gente fala de educação 5.0, um tema que está muito presente são os soft skills, que é um tema, na verdade, que vem muito da área de negócios, da área da indústria, da empresa, né? E, na verdade, o que é isso? Soft skills são as minhas competências subjetivas relacionadas à minha inteligência enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, na verdade, a capacidade de ter empatia, a liderança, a geração de conflitos, né, a resolução de problemas, são aquelas competências que eu tenho, mas que elas não estão expressas nem em certificados, elas não são quantificáveis, e aí aqui eu trago essa imagem para mostrar a diferença entre soft skills e harder skills, né? Soft skills eu não consigo colocar no meu currículo Lattes, né? Não está lá o quanto eu tenho desenvolvido a minha liderança, o quanto eu sou uma pessoa que tenho empatia, isso tudo não consta no meu Lattes, e não é, portanto, facilmente qualificável, mas não é facilmente quantificável. Eu não posso dizer que eu tenho tantas horas de curso em soft skills, tantas horas de curso em liderança. Eu posso ter horas de curso em liderança, mas quem disse que eu tenho essa competência desenvolvida, né? Então, enquanto isso, harder skills, a gente coloca no currículo. Eu fiz um curso sobre ensino híbrido de tantas horas, né? Eu tenho um certificado de 40 horas sobre tal tema. Então, soft skills são aquelas competências necessárias para que eu possa, né? E aí a educação 5.0 é uma evolução da educação 4.0. Então, para a gente pensar na 5.0, a gente precisa entender muito bem que educação 4.0 é essa, porque ela vem para cá, a educação 4.0, ela está aqui na educação 5.0, e além de tudo aquilo que a gente quer, né, de formar um cidadão que coloca a mão na massa, que usa a tecnologia de modo produtivo, ele tem também desenvolvido essas competências subjetivas, soft skills. E, portanto, a educação 5.0, né, e aí Vilela e Júnior, um dos artigos que eu usei, ele pergunta se ela é a promessa de um mundo mais justo. E sim, ela é essa promessa de um mundo mais justo, e por isso ela é complexa e ecológica, ela é tecnológica e humanista, né? Porque além de eu querer formar um cidadão que coloca a mão na massa, que faz, que pensa, que usa a tecnologia de modo produtivo, ele também usa a tecnologia de forma saudável e produtiva e de forma a contribuir para uma vida melhor para todos, porque ele pensa não só nele, mas na sociedade como um todo. A parte artística, esse cidadão, então, a criatividade, ela é essencial no mundo que a gente vive, né? Muito essencial, e ela se desenvolve juntamente com essa parte tecnológica, com essa parte humanística. E nessa concepção de educação 5.0, também há toda uma preocupação de como o aluno aprende, né? Porque a gente sabe que cada aluno, ele aprende de um modo diferente, cada aluno tem o seu ritmo, né? Cada aluno tem o seu estilo de aprendizagem, e tudo isso precisa ser levado em conta. Então, novamente,
né? Ela é um processo complexo porque ela vai atingir a essência de cada um, ela precisa se preocupar com a essência de cada um, como cada um é, como cada um aprende. E ela tem uma ligação, então, muito importante com a neurociência, né? Porque é a neurociência que trata dessas discussões. Bem, depois desse panorama, né, que eu trouxe para a gente chegar, então, na educação 5.0, eu trago a metodologia do artigo, que é uma contribuição teórica de caráter qualitativo, onde, por meio de um levantamento bibliográfico, né, eu busquei material publicado sobre o tema Educação 5.0, fiz esse levantamento no Google Acadêmico, usei os descritores Educação 5.0 em português e em inglês, e aí eu encontrei na minha busca 7 artigos. Esses 7 artigos, considerando, né, o título, o descritor, Educação 5.0 no título do artigo. Porque, na verdade, a gente encontra artigos, muitos artigos que falam de educação 4.0, e eles mencionam lá em algum momento que já há uma previsão da educação 5.0, mas esses artigos não foram considerados porque eles não tratam exatamente da educação 5.0. Nessa busca, então, eu encontrei 7 artigos, 2 em português e 5 em inglês, um artigo em inglês de 2017, um em português de 2019, 3 artigos em 2020, sendo um em português de Vilela e Júnior, que foi o primeiro artigo que eu encontrei, que eu tive contato, que eu li. E depois 2 artigos em 2021, sendo que esses 2 artigos em 2021, eu encontrei eles quando eu refiz a busca, quando eu recebi o parecer aqui dos avaliadores, né? Então, eu já encontrei 2 artigos para revisar o meu trabalho. Os 2 artigos em português são artigos muito simples, muito básicos, que fazem uma revisão e apontam algumas suposições. Os artigos em inglês, a maioria deles trazem percepções dos professores sobre a implementação da educação 5.0 no Afeganistão. E aí, então, eu trago as reflexões a partir do meu exposto. E aí, o que eu digo, né? A educação 0.0, aquela lá baseada na memorização, na decoreba, no professor dono do saber, na verdade, ela ainda é muito presente nos ambientes escolares. Essa educação 1.0, ela ainda é muito presente. E hoje, por mais que a gente esteja vivendo um momento educacional diferente, né? Diferente em termos de modalidade, né? Do ensino remoto, o que acontece muito ainda hoje? Foi apenas esse modelo tradicional que acontecia na sala de aula, ele foi transportado para uma modalidade diferente, né? Porque na maioria das realidades o ensino remoto é exatamente isso, aquele mesmo modelo tradicional onde o aluno vai copiar, responder, enfim, reproduzir aquilo que o professor espera. Então, a educação 1.0, ela é ainda muito presente nos ambientes escolares, e o Raim, que é um autor que eu trago bastante aqui no texto, ele fala que no Afeganistão também a educação 1.0 está muito presente. Então, ainda se tem muito a decoreba, né, a reprodução daquilo que o professor apresenta, ainda se espera muito isso dos alunos. A educação 2.0 é a da chegada dos computadores e da internet na escola, né? E aí a gente precisa pensar até que ponto chegaram os computadores e a internet nas escolas, porque muitas delas, os computadores até chegaram, mas eles foram sucateados, eles foram trancados por falta de internet, esperando a internet chegar, eles foram trancados muitas vezes porque as pessoas não sabiam utilizar, tinham medo de estragar, só que nós poderíamos ficar horas debatendo esse assunto. A internet, ela é ainda ausente em muitas escolas, né? Mas agora nós temos um programa do governo federal, né, que de repente vai conseguir melhorar essa situação da internet nas escolas. Então, para a gente dar conta da educação 2.0, a gente ainda precisa mais investimentos, né, nesse sentido. A produção científica, que é uma característica marcante da educação 3.0, né, a gente precisa pensar
no ensino, como isso reflete? A produção científica, essa característica da pesquisa, ela é trabalhada na sala de aula com o nosso aluno? A gente trabalha no sentido do aluno ser um pesquisador e o professor. Toda essa produção científica, na verdade, ela atinge o professor utiliza essa produção científica para melhorar a sua prática na sala de aula? Então, duas questões que a gente pode pensar aqui. O aluno pesquisador e o professor pesquisador e que também usa a produção científica, até porque se ele é pesquisador, ele precisa usar essa produção científica para melhorar a sua prática na sala de aula. Então, é muito importante essa produção científica que a gente tem e que a gente possa desenvolver nos nossos alunos, né, esse espírito científico de reconhecer a importância da produção científica, né, e esse momento que a gente vive, isso torna-se muito importante. Na educação 4.0, então, se a gente for pensar, alguns autores, como Santos, Oliveira e Carvalho, eles falam, né, eles escrevem no artigo deles, a educação 4.0 já é realidade. E aí a gente vem, né, com outros autores, Oliveira e Consolo, por exemplo, que dizem que ainda não, que a educação 4.0 é um ideal a ser perseguido no Brasil. Porque o aluno brasileiro, né, e não só brasileiro, esses autores fazem referência ao Brasil, mas a gente sabe que isso não é um problema só do Brasil, o nosso aluno ainda pouco faz, pouco cria, pouco experimenta, pouco coloca a mão na massa, como é a característica da educação 4.0. Embora, claro, a gente saiba que já existem, né, muitos movimentos nesse sentido, muitos professores que trabalham arduamente com essa questão e que transformam as suas práticas muito envolvidos nesse sentido. E a educação, então, 5.0, depois, diante de tudo isso que eu venho trazendo, a educação 5.0, então, ela parece uma utopia, né? Se nós ainda estamos com características da educação 1.0, como que estamos falando de educação 5.0? Ela pode parecer uma utopia, mas ela é extremamente importante que a gente possa pensar nela, né? No sentido de uso produtivo da tecnologia, um uso humano voltado para a melhoria e para uma sociedade melhor para todos. Então, a gente precisa dessas utopias para se movimentar, para buscar, para querer modificar, para querer uma nova situação, porque se a gente se conformar, né, a gente nunca vai conseguir sair da realidade que a gente vive. E como perspectivas bem iniciais, né, realmente são perspectivas muito iniciais, diante de todo o exposto, a gente percebe o currículo, né, como essencial, uma mudança curricular, onde o currículo, ele deixa de ser linear para ser um currículo em espiral que faça sentido para o aluno, né? Que nesse contexto do currículo atrelado a ele, as metodologias de ensino, então, possam ser ativas, onde o aluno participa efetivamente, constrói, né? De acordo com o que se quer desenvolver. E as tecnologias sejam utilizadas de modo potencializador dos processos de ensino e aprendizagem. Não simplesmente as tecnologias no sentido de transportar um ensino tradicional ou uma tecnologia para que o aluno copie da apresentação do professor para o seu caderno, mas não, que seja um uso produtivo da tecnologia. E aí, nesse contexto, é extremamente importante a formação de professores, uma formação de professores onde o professor participa, onde o professor constrói, onde o professor discute, onde ele tem a possibilidade de repensar a sua prática. E aí a gente se atreve a citar a sala de aula invertida, devido às suas características, a sua possibilidade de se abrir e se encontrar com várias metodologias ativas, né? Então a gente cita a sala de aula invertida porque ela possibilita trabalhar com um currículo em espiral, usar as metodologias ativas mais diversificadas possíveis e as tecnologias digitais, tanto no processo de personalização, que é o foco do ensino híbrido, mas também depois as tecnologias digitais aliadas às metodologias ativas, que, segundo Morin, isso nos traz uma inovação educacional bastante interessante. Porque, na verdade, a educação 5.0, além de partilhar conhecimento,
o que ela busca? Ela busca inspirar os estudantes, né? Para que eles possam explorar e descobrir novas ideias no mundo cheio de possibilidades. Na verdade, é desenvolver o pensar, o aprender a pensar, o aprender a aprender, né? O que se quer são indivíduos que tenham a capacidade de se abrir para o novo, né? Que sejam criativos, que sejam líderes, que busquem, que acreditem no seu potencial, que saibam gerir os conflitos e que possam continuar sempre aprendendo a aprender. E a partir desse exposto, eu trago, então, como considerações finais, que a educação 5.0 ela ainda está longe de ser uma realidade, né? Para isso a gente precisa equipar as escolas com recursos tecnológicos, né? Precisamos também de formação para os professores que abordem essa tecnologia educacional, mas não uma formação teórica simplesmente onde o professor escuta sobre o assunto, mas que ele possa participar efetivamente, construir. Porque, sim, eu acredito, né, assim como os autores que eu trouxe, que a educação 5.0, ela é necessária nesse momento que a gente vive daqui em diante. Nesse momento de pandemia e pós-pandemia, cada vez mais a gente precisa pensar numa educação que seja transformadora, que possa contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, né? E por isso a importância da educação 5.0 no século 21. Né? Porque se quer uma educação, então, que contribua para uma sociedade mais inclusiva, mais ética, mais produtiva, onde todos tenham seus direitos garantidos e sua humanidade respeitada. Então, ela ainda está longe de ser realidade, mas ela pode sim ser realidade se nós, professores, trabalharmos, e não só nós, professores, os gestores, os nossos governantes, enfim, todos aqueles envolvidos, trabalharmos com esse ideal de uma educação que seja realmente transformadora, pensando no todo, né, na sociedade como um todo. E por fim eu trago as minhas referências e agradeço, né, a participação de vocês e a escuta de vocês nessa apresentação. Muito obrigada.